Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Marcos, que estendeu esse convite tão gentilmente e ao mesmo tempo tão desafiador. Quem sobe nesse púlpito sabe do peso que é fazer uso da palavra. Nós somos uma igreja evangélica que é baseada e balizada na palavra. E é muita responsabilidade, porque não é coisa da nossa cabeça, nem dos nossos achismos, é de fato a palavra. Marcos, capítulo 4, eu vou ler aqui na tela, tá bom? Pode ser? Vamos ler aqui na tela? Que a minha letra está tão pequenininha, eu enxergo aqui perto, mas eu não enxergo o rosto de ninguém lá no fundo. Mas, amém. Vamos ler Marcos 4, 35 até o 41, pode ser? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Quantos podem dizer amém? Eu fiz algumas anotações aqui, gostaria de, nesse momento, a gente pudesse conversar um pouquinho sobre um tema que Deus colocou no meu coração. Não tenhas medo de recomeçar. Não tenhas medo de recomeçar. O que está acontecendo aqui é que, numa introdução bem rápida, Jesus, ele vinha de uma sabatina de mensagens aos seus discípulos. E o que ele fez? Ele entrou dentro do barco, na beira da praia, e a multidão está ali, na beira da praia, e Jesus começou a falar, começou a pregar e a ensinar, contando-lhes parábolas. Em dado momento, os discípulos perguntavam: Senhor, mas o que o Senhor quis dizer com isso? E aí Jesus ia e falava em particular para os discípulos, explicando o que ele tinha dito à multidão por parábolas. Só que isso se estendeu. Jesus foi falando, contando parábolas, e parábolas, e parábolas, e a multidão chegava, saía a multidão, entrava, e intercalando, Jesus falava com os discípulos. É como se Jesus estivesse falando em dois idiomas. Vamos dizer aqui, português e inglês. Jesus falava em inglês para uma multidão e em português para os discípulos. Então, Jesus estava explicando detalhadamente para os discípulos o que ele estava explicando para a multidão por parábola. Imagine, não sei se tem algum tradutor aqui de língua, mas imagine como que é a cabeça de uma pessoa que entende dois idiomas. Ela entende na língua falada, entende e traduz. Então, assim, eu fico imaginando como que é o cérebro de alguém que fala dois idiomas. É fascinante. E Jesus está fazendo quase que algo parecido, nesse sentido de explicar para os discípulos o que ele está dizendo para a multidão. E aí o tempo foi passando. O tempo foi passando, e anoiteceu. E aí o texto começa lá, por gentileza, põe na tela para mim, verso 35. Naquele dia. Isso me chamou bastante atenção e eu fiz algumas anotações e gostaria de falar aqui em poucos minutos sobre alguns desses tópicos, principalmente desse primeiro verso 35.
Naquele dia, cedo já tarde, disse-lhe Jesus. Porque o que acontece? Naquele dia, olha só, essa expressão, ela denuncia que o que foi proposto não era comum. É como se eu estivesse fazendo alguma coisa e alguém dissesse, mas naquele dia, Jesus muda a rotina, muda o que iria fazer. Porque, de fato, Jesus tinha falado o dia inteiro com a multidão e o dia inteiro com os discípulos. O que seria mais óbvio, o que seria mais normal, o que seria mais correto, era eles irem descansar. Era fechar as cortinas, era entrar para dentro de casa ou dar algum caminho para o descanso. Mas o escritor, ele foi muito assertivo em analisar isto. Naquele dia, ele fez algo diferente. Eu fiz algumas anotações aqui para conseguir explicar o porquê esse escritor narra naquele dia. Eu gostaria de colocar na tela Isaías 55, do verso 8. Por gentileza. Isaías 55 vai fazer-nos entender algo muito importante. Porque muitas e muitas vezes, nós conduzimos a nossa vida de uma forma muito organizada, muito acertada, uma agenda muito correta. Mas por que o escritor faz essa observação? Porque em Isaías capítulo 55, verso 8, diz algo que é para o meu coração e para o seu coração. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Jesus, naquela ocasião, poderia ter dito, a gente já trabalhou o dia todo, né? Deu um trabalho, bora descansar. Mas naquele dia, o escritor, naquele dia, Jesus muda a rotina. Talvez você que veio a esta noite esteja vivendo algo parecido, que na sua ótica está dizendo, meu Deus do céu, está acontecendo alguma coisa que está fora da ordem, está muito desorganizado, está assim, me dando até um pouco de pavor, está me assustando, está me apavorando. Eu gostaria de relembrar que os pensamentos de Deus a vosso respeito, conforme diz lá em Jeremias, capítulo 29, põe na tela por gentileza, vamos falar alguns versículos aqui, Jeremias 29, verso 11, coloca na tela pra gente, por gentileza, o que diz em Jeremias, capítulo 29, verso 11. Tá na tela? Porque eu bem sei, olha isso, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Às vezes a nossa agenda parece que é assim, ó. A gente faz as coisas meio de organizar. A gente faz cálculos. Se entrar 10, eu pago os 9, sobra 1. Imagine, esta conta não vai dar errado. Mas e quando você tem 1 para pagar 9? E aí? Os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos de paz, meu irmão. Por mais que você esteja ouvindo a voz do Senhor, mais ou menos assim, dizendo na entrelinhas, ei, a sua agenda para mim, ó, agora eu vou me manifestar. Agora eu vou interagir, agora eu vou agir, agora eu vou me apresentar, agora eu vou inserir a minha vontade na sua vida. Aleluia. Então, naquele dia, nos ensina algo muito importante. Enquanto eu estava lendo ali, me lembrei de Josué. Quem conhece Josué aqui sabe muito bem que Josué é o sucessor de Moisés. Mas quando no início da missão da vida de Josué, quando Moisés morre, o que acontece? Ele reúne os anciãos, ele reúne os líderes que diz, olha, manda avisar para todo mundo
que a arca do Senhor vai passar de frente da tenda de cada um de vocês. E o que vocês devem fazer? Avisem. Desmontem a barraca. Desmontem a tenda. Porque a arca do Senhor vai passar. Mas olha, desmonte a barraca, mantenha a distância, mas siga ela. Por quê? Por quê, pastor Robson? Porque o caminho que ela vai fazer, vocês não sabem. É um caminho novo. Aleluia! É um caminho novo. Muitas e muitas vezes nós vivemos a nossa relação com Deus, seja na oração, seja onde for e como for, numa relação de disputa e de briga. Ah, Senhor, mas o Senhor, logo hoje, Senhor, agora, Senhor, agora, é hora de dormir. O Senhor está dizendo não. Naquele dia, Jesus muda a rotina. Eu vim dizer para você nesta noite que talvez você esteja vivendo uma realidade e acalme seu coração. É Jesus mudando a rotina. É Jesus mudando a agenda. É Jesus interagindo. É Jesus agindo. Porque naquela ocasião, quando Josué avisa aos israelitas, avisa ao povo de Israel que a arca vai passar, é como se ele estivesse dizendo, ó, Deus está em movimento. Só que o caminho que Deus vai fazer agora é novo. O caminho que Deus vai apresentar a vocês é novo. Não perca o foco. Mantenha a distância, mas continue. Aleluia. Lá no livro de Isaías 43, põe aí para nós aí na tela, 43, verso 19. Só para adoçar esse número 1, naquele dia, eis que farei uma coisa nova. E é quando? É agora. Está saindo a luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um rio, um caminho no deserto e um rio no ermo. É agora. É já. Deus está agindo. Não se preocupe com a sua agenda desorganizada, com o que está acontecendo na sua vida. Eu vim nesta noite, através da palavra de Deus, dizer, naquele dia que pode ser hoje, Deus vai manifestar a sua glória na sua vida. Bem, vamos para o segundo tópico. Naquele dia, verso 35, o que estava acontecendo? Era tarde. Era final do dia. Não era hora para atravessar. Não era hora para fazer aquele trabalho. Não era hora para tomar aquela decisão. Muitas vezes a gente olha para Deus agir em nossa vida e fala assim, Deus, o senhor não pensou em nada, não? O senhor não calcula as coisas direitinho, não? Porque às vezes a gente olha para Deus nas Sagradas Escrituras e vemos que Deus é muito irresponsável com algumas coisas, do tipo, o Senhor está botando a gente numa roubada, numa situação completamente equivocada. O que o Senhor está querendo? Como é que o Senhor me bota numa situação dessa? Talvez alguém lá dos discípulos poderia dizer, ó, tá tarde. Mas alguém ousou falar alguma coisa? O texto não mostra alguém dizendo, Senhor. Olha só. Senhor, já é tarde. Põe na tela aí pra gente aí, ó, Romanos capítulo 8, verso 14. Muitas vezes você, que é dirigido pela sua agenda, precisa ouvir isso aqui, ó. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê, irmãos? São filhos de Deus. Todos que não são guiados pelo Espírito de Deus são escravos da agenda. São escravos de uma vida muito organizada. São escravos do seu dinheiro. São escravos do seu recurso. São escravos da sua situação, da sua condição. São escravos daquilo que você enxerga. Mas todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Glória a Deus. Quem é escravo tem Deus como patrão. E muitas vezes a nossa relação com Deus é baseada nesse tipo de comportamento. A gente faz alguma coisa e Deus dá alguma coisa. A gente volta e faz alguma coisa ou não faz alguma coisa e Deus fala, não fez, não veio, não falou, não vou dar. Essa relação do patrão. O filho pródigo, a parábola do filho pródigo nos ensina exatamente isso.
É um menino que chega pro pai e diz: pai, eu tô há tanto tempo contigo e nunca tive um boizinho para festejar com meus amigos. E o pai olha e fala: menino, você não se reconhece não? Você é meu filho e tudo que tem aqui é teu. Você não se apossou? Você não tomou posse? Por quê? Porque não se viu como filho. Todos que são guiados pela sua agenda são escravos do tempo. Quem é o Senhor da sua agenda? Lá no livro de João, pode a tela pra gente, João capítulo 3, verso 8, vai falar algo muito importante. Eu não coloquei os versos, então eu gostaria de colocar aqui pra gente ler. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles que é nascido pelo Espírito. Toda pessoa que é nascida pelo Espírito é leve, é flexível, é moldável, é adaptável, não é rígido. Porque a graça de Deus quer se manifestar em gente que tem molejo. O barco sacode para lá e sacode para cá, o vento sopra para lá e para cá, e o que faz? Nós somos oliveira, nós somos gente plantada em solo muito bom. Vem o que vier, a gente tem o gingado, porque somos o quê? Filhos. Aleluia. O vento sopra aonde quer. A maturidade cristã, ela é o resultado de gente bem resolvida. Isso vai nos ensinar, porque a palavra de Deus nos ensina que o filho, ainda pequeno, é tratado como escravo. O imaturo é tratado como escravo, tem tutor. Por isso que o convite de Deus é para que eu e você cresçamos de maneira em que a gente não vai ficar preocupado e dizer para o Senhor: Senhor, isso não é hora do Senhor agir, isso não é hora do Senhor fazer, isso não é hora do Senhor comprar material para fazer parede, isso não é hora para fazer isso não é hora para tocar aquele projeto, isso não é hora para fazer, para com isso, a gente ainda... Não, ao contrário. Ele é guiado pela voz de Deus, pelo Espírito Santo, é como um vento flexível. Aleluia. Muitas e muitas vezes nós não experimentamos viver a bondade e a graça de Deus porque nós somos rígidos. Rígidos à voz de Deus, rígidos àquilo que Deus propõe a nós, como o caminho pela qual Ele quer que a gente cresça e que o nosso coração tenha expansão em aproveitar a sua bondade. Conheçamos, cresçamos e conhecemos o nosso Deus. Mas o que acontece? A gente fica rígido. E aí a gente fica com aquela ótica: agora é tarde. É muito tarde. Imagine se os discípulos fossem retrucar o Senhor. O que eles deixariam de ver? Existem pessoas aqui hoje que em algum momento da sua vida, e eu acho que todos, porque eu sou prova disso, hoje, olhando para trás, diz: bendito aquele dia que o Senhor bagunçou a minha agenda. Bendito aquele dia que o Senhor me levou para aquele lugar. Bendito aquele dia que eu, resistindo e chorando e lamentando, o Senhor me pôs naquela situação. Porque lá eu ganhei maturidade, lá os meus olhos se abriram, lá o meu coração se dilatou, lá eu aprendi a amar, lá eu aprendi a respeitar o tempo de Deus, lá eu fui orientado, lá eu fui abençoado e lá eu cresci. Os discípulos, quem está narrando aqui não está narrando o episódio. Quem está narrando no início está narrando o episódio ainda não acontecido. Como a vida de muitos aqui. Eu sugiro a cada um de vocês olharem para o passado. Olharem para o tempo. Fazer como o profeta Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Por quê?
que ela se renova todo dia. Todo dia, todo dia, a misericórdia do Senhor se renova. Era tarde. Para alguns de nós, ousaria dizer, Senhor, não é hora. Mas Jesus, ele dá uma ordem. E qual foi a ordem? Passemos para o outro lado. Isso aqui me chama muita atenção. Porque não é, nesse caso, não é uma ordem de Jesus dizendo, João, entre no barco, pegue esse rumo e vá até o final. Não. Jesus, ele se insere no convite e na ordem. Ele diz, passemos. Bora. Eu vou junto. Eu estou junto. Talvez você está vivendo uma resistência àquilo que Deus quer fazer na sua vida, seja espiritual, seja emocional, seja profissional, seja relacional, como a nossa irmã falando aqui do PGN, e falando de tantos outros projetos que estão acontecendo aqui nesta casa, nesta igreja, tudo graças a Deus pela visão que Deus colocou no coração do nosso pastor, dos nossos pastores aqui, homens que são guiados pelo Espírito de Deus, sabe por quê? Porque Deus quer fazer com que eu e você cresçamos. Cresçamos na fé, avançamos. Porque aqui não é o evangelho da prosperidade, que você vai chegar aqui e vai dar tudo certo. Não, muita coisa vai dar errada, muita coisa vai ser contrária, muita coisa vai ser contra gosto, muita coisa você vai fazer e vai olhar dizendo, meu Deus do céu, mas isso é contra a minha natureza, contra quem eu sou. Pois é, continue, porque aquele que te chamou é fiel. Aleluia! Glória! Passemos para o outro lado. Precisamos aprender a perceber não só o que ouvimos, mas quem está falando. Porque imagina, os discípulos passaram o dia todo recebendo o quê, pastor Robson? Orientação. Orientação. De quem? De Jesus. E alguém poderia dizer, Jesus, que sono, Jesus. Não! Quem falou o dia inteiro, agora, não está apenas falando, nem mais explicando, está ordenando. Porque em algum momento Deus vai falar com você. Mas em algum momento Ele vai te explicar. Mas, em algum momento, Ele vai dizer, para tudo. Para toda a sua agenda, porque agora é um Kairos, é um tempo da invasão de Deus na sua história, sua agenda vai embora e é o mover de Deus na sua vida. Presta atenção, a arca está em movimento, não perca o foco, continua porque o caminho é novo. Que Deus quer revelar a você, você nunca viu. Então se prepare, meu irmão, porque eu olhando para tudo que eu tenho aprendido aqui como membro desta casa, como alguém que tenha ido toda a oportunidade aprendendo. Esses dias eu estava falando com o pastor Marcos sobre domingo passado, que Deus usou poderosamente o seu servo, pastor Robson aqui. Eu estava com um monte de coisa na cabeça e cada uma estava sendo quebrada. Eu saí, meu Deus do céu. Na quarta-feira eu vim aqui e o pastor estava ministrando a palavra sobre iados e eu ficava ali no banco. Será que eu saio para fora? Eu fico. E ele batendo forte com a palavra. Era a palavra. Ou você muda, meu irmão. Porque a palavra tem o poder de transformar sua vida e gerar um impacto sobre várias camadas. É você na empresa, como a nossa irmã ressaltou. É você na sua vizinhança, como você está morando lá. É você na sua família. Esses dias eu estava falando com a Cássia. Você tem a obrigação de dar certo, porque Deus quer e carece de gente com testemunho real para dizer lá na frente, eu obedeci, eu ouvi, eu não resisti, fui dentro do barco. Quase que ele virou, mas Jesus estava lá dentro do barco. É isso. Muitas vezes ele vai ordenar. E olha só que interessante. Toda a ordem de Jesus, ele vem com ou para. Por quê? Porque Deus tem propósito. Essa expressão propósito é um plano, sim, bem longo. Dá até um tema para a gente estudar na nossa aula.
Porque tem muita gente que está correndo até hoje no propósito. Escravo do propósito. Mas olha, eu vou explicar como é que funciona. O propósito está linkado a destino. Mas isso aqui não é conversa de coach, não. Por quê? Porque Jesus, quando chega para os discípulos, ele dá uma orientação, uma ordem. Entre no barco e passemos para o outro lado. Ele dá uma ordem e dá o quê? Uma direção. Ele não vai dizer para você, ó, vai aí de qualquer jeito. Ele fez isso com o homem. Mas sabe por que ele fez isso com o homem? Para me ensinar que de quando em quando ele não vai dar a direção. Mas ele vai dizer, você está comigo. Você está entendendo? Você está comigo. Então seja onde for, vai dar certo. Aonde você chegar, vai dar certo. Obedeça a minha voz. Fica quietinho de quando em quando. Para de me torrar a paciência. Ouça o que eu quero lhe explicar. Ouça a orientação, porque de quando em quando eu vou explicar. De quando em quando eu vou falar. Mas vai ter uma hora que eu vou dizer. É agora, vem pra cá. Pega, entra dentro do barco e atravesse. Então ele vai, dentro do propósito do destino, ele vai nos inserir num processo. E esse processo, ele começa primeiro com a desconstrução. Nós temos sido orientados nesta casa, dia após dia, com o processo da desconstrução. Nós estamos relendo aqui na escola bíblica ao sábado, sobre a carta de Paulo aos Romanos. Aquilo ali, irmão, você pode destruir todos os sulfilos que se tiver enrustido na sua cabeça. Venha, participe, seja orientado. Por quê? Porque quando você coloca a palavra de Deus no seu coração, a palavra de Deus vai enchendo, vai tomando conta, e essa leveza na sua vida vai te levando para um ambiente do quê? Da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é ruim? Ela é ruim? Ela é boa? Repete aí, irmã, ela é o quê? Boa. Boa, perfeita e agradável. Aleluia. Eu escrevi uma coisa aqui que me chamou bastante atenção, que eu ouvi de uma outra pessoa, Paulo Borges Júnior, dizendo o seguinte: Deus é fiel à responsabilidade que a gente assume. Ele está convocando você para atravessar. Você já recebeu orientação? Sim ou não? Já recebeu orientação? Sim. Você seria capaz de hoje dizer no seu coração, olha, se acabasse com todas as escrituras, eu tenho um texto que se eu tivesse ele bastaria para a minha vida? Você é capaz de dizer isso? Então você já recebeu uma quantidade de orientação, ó, muito grande. Então você recebeu a orientação, você recebeu também a explicação através dos seus profetas, dos sacerdotes, dos pastores, dos homens que se declinam a estudar e trazer a palavra explicada para você. Você já recebeu a explicação. E Deus está falando agora com você. Agora, eu quero que você dentro do barco e atravesse. Porque quando Deus resolve agir, isso aqui é um princípio que eu carrego para mim. Quando Deus resolve agir na nossa vida, de quando em quando ele muda cenários. E hoje eu falando com a Cássia, eu achei muito interessante, porque algumas vezes ele muda cenário. E algumas vezes ele muda a nossa ótica com relação ao cenário. Por quê? Vou lhe explicar. Os discípulos estavam de frente do mar da Galileia. Era novidade para eles? Sim ou não? Não era novidade. Eles estão de frente de um mar que corriqueiramente eles viveriam ali, eles cresceram ali, nasceram ali. Ah, a pescaria é uma novidade? Não, eles estão diante de algo normal. Tempestade era novidade para eles? Aguardem. Aguardem. É o que eu quero dizer para você nesta noite. Tudo que está acontecendo na sua vida pode ser algo muito normal. Aguardem. Aguarde, porque você vai ser surpreendido por aquele que tem voz diante do vento e diante do mar tempestuoso. Aleluia. Glória ao Senhor. Só que o que acontece? No início da nossa conversa, Jesus entra do barco, eles colocam Jesus para dentro do barco. Quem lê o texto vai entender perfeitamente. Diz que eles colocaram Jesus dentro do barco. Não foi que Jesus entrou dentro do barco, dizer, ô gente, é isso aí, me arruma um lugarzinho que eu estou cansado. Não. O texto diz que eles o colocaram dentro do barco. O que dá a entender é que Jesus, depois de ter falado,
pegou no sono. E cuidadosamente eles pegam Jesus, colocam lá na polpa do barco e colocam sobre sua cabeça o quê? Um travesseiro. E aí eles entram mar adentro. E aí, para concluir, estamos já chegando no final, o que acontece? O texto diz que levantou-se uma grande tempestade. Jesus está dormindo. Jesus está em silêncio. Quem já teve essa experiência de viver em algum momento na sua vida devocional e ter a sensação de que Deus está em silêncio? De que Deus parece que não ouve a gente. Parece que Ele não está nem aí para a gente. Você ora 1 mês, 2 meses, 1 ano. Nossa! E quando vem aqueles testemunhos, aqui não acontecem muitos testemunhos, mas existem testemunhos que nos desafiam, gente. Existem testemunhos, esses dias aqui foi o maestro, o William, deu um testemunho interessante do seu menino, que estava com dificuldade de andar e Jesus curou ele. Olhe, muitas e muitas vezes, a gente é confrontado diante do testemunho. Jesus aconteceu com Zé, com Antônio, com Pedro, comigo não. O que está errado em mim? Onde é que o senhor está? E os discípulos estão mar adentro. E o texto diz que com a tempestade avançando, os discípulos sacudiam o mestre. E a expressão é muito interessante. A impressão que dá é que parece que eles não conhecem Jesus. A impressão que dá é que eles não têm uma intimidade com Jesus. Eles chegam a Jesus e dizem assim: o senhor não importa? O senhor não faz caso, não? O senhor não está nem aí, não? Porque o texto diz: não te importa? O senhor não se importa que pereçamos? Quantas vezes a gente não fez essa oração? Levanta sua mão, não precisa levantar não. Quantas vezes você não fez essa oração? Senhor, 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 Senhor. Eu já fiz. O que está errado em mim, Senhor? O que está errado que eu conserto? Isso é uma afronta ao Senhor. É muitas e muitas vezes nós não reconhecermos que nesse texto vai fazer com que a gente aprenda que de quando em quando Jesus se silencia. O nosso Deus se silencia. Mas é um convite a você olhar para trás, a olhar para os testemunhos da sua existência, para as memórias da sua existência, para aquilo que o Senhor já fez até agora, para aquilo que o Senhor fez na sua história de anteontem, de outros anos passados, para você olhar para aquilo que Deus se manifestou na sua vida e olhar para hoje e ter a consciência de que a palavra de Deus nos garante que Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele não muda. Nós mudamos. Olha só. Deus está em silêncio por quê? Primeiro, Ele já deu sua palavra. Ele já tinha dado orientação. Ele já tinha dado orientação. Você já recebeu orientação, meu irmão. Você já recebeu orientação. Primeiro, você não está sozinho. Aquele que começou a boa obra é fiel. Deus não faz nada pela metade. Olha, que palavra! Eu começaria a minha semana dizendo: agora eu vou com tudo, agora eu vou para cima, agora, porque Deus começou uma obra na minha vida e Ele não faz nada pela metade. Ele é fiel. Quer uma outra? Jesus falou que se Ele alimenta aves do céu que não planta, que não colhe, que não tem cozinha, nem armazém, nem armário, o que mais Ele diria a vocês? Homens de pouca fé. Que muitas vezes no texto ali não está dizendo só pouca fé, mas uma fé imatura, uma fé infantil, uma fé pequena. O convite de Deus é: sobe o degrau, sobe o nível, vem, aproxima. Eu já orientei, eu já falei. Resgata a memória das mensagens, das promessas que eu lhe fiz. Obedece a minha voz. Quem está no barco é quem garante a vitória para você. Glória a Deus. Ele já tinha dado orientação. E ele disse
Olha só, que eu acho, isso aqui é maravilhoso. E ele está falando de expansão do reino, como o nosso pastor Miranda fez a ressalva aqui. Ele disse, vocês farão obras maiores. Ô, gente, obras maiores. Por que muitas vezes você, meu irmão, você, minha irmã, é vítima desse desespero tão grande? Será que você não precisava ouvir essa palavra dizendo, ei, lembra-te, lembra-te, lembra-te. Quando Jesus escreve as cartas de Apocalipse às igrejas da Ásia, no final ele diz, quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Há um texto na Sagrada Escritura que diz, se hoje ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, não endureça o seu coração. Muitas vezes o nosso coração é endurecido. É endurecido de tal forma que, se a gente fazer aqui só um adendo, nos 2 discípulos do caminho de Maús, eles recebem um companheiro de caminhada. E aquele companheiro começa a fazer perguntas e perguntas aqui, perguntas ali, e eles começam a conversar com aquele caminhante. E começam a conversar, e aquele caminhante vai dizendo, mas não estava escrito? Mas não tinha escrito? Mas não estava escrito? Mas não estava escrito? Olha só aquele homem está dizendo, estava escrito, não estava escrito, estava escrito, não estava escrito, estava escrito, não estava escrito, mas não disseram. A questão é o seguinte, muitas e muitas vezes, as dores que nós carregamos, as dúvidas e incertezas que nós carregamos, atrofia a nossa consciência, o nosso coração, e transforma o nosso coração num terreno duro. Duro. Eu já fui traído. Eu já fui roubado. Eu já fui em tanta igreja. Essa aqui é só... Eu já ouvi tanto pastor. Eu já fiz isso. Eu já fiz aquilo. Eu já me esforcei. Eu já me doei. Ei, Jesus está dizendo, ei, joga fora a tua agenda. Ouça a minha voz. O que você vai ver, você nunca viu. Eu desafio você essa noite. Olha só, eu sou testemunha. 2023 eu passei por uma fase da minha vida que eu pensei que eu não ia aguentar. E Jesus mudou a minha história. Sabe quantos anos faz que eu não prego? Quase 3 anos. E alguém poderia dizer, por quê? Por quê? Isso é uma história para um outro dia. Mas eu posso lhe garantir que aquele que começou a boa obra é fiel. Não desista, não desanime, fique flexível, porque Deus está falando. Deus está falando o tempo todo. Eu me lembro dessa memória lá de Josué dizendo, a arca vai passar. Olha, fique com essa palavra, a arca vai passar. Deus vai se manifestar. Deus está se movendo. Deus está agindo. Deus está trabalhando. Deus não para. Deus está todo o tempo. Usa um, usa outro, usa o PGN, usa lá o Maitai, usa aquilo, usa a criança, usa o departamento de criatividade, de desenho, usa todos, independente da sua condição e da sua posição, ele usa para atingir os seus objetivos. Deus está em silêncio para nos conduzir a uma experiência de maturidade na nossa fé. O silêncio de Deus nos fará ouvir aquilo que já foi falado. Tá entendendo? Você já recebeu a promessa, meu. O silêncio de Deus vai muitas vezes nos provocar para esse ambiente. Que ambiente é esse? É um ambiente onde a gente vai repensar tudo aquilo que Deus falou para mim e a meu respeito pela sua palavra. Aleluia. Isso vai fortalecer sua fé. Jesus diz nas entrelinhas, isso aqui para mim é maravilhoso. Olha só. Quando Jesus levanta e diz para o vento, acalma-te, vento, aquieta-te, mar. O texto diz que os discípulos, posteriormente, ficaram dizendo, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Mas precisamos observar que no texto, põe na tela para a gente aí, capítulo Marcos 4, 35, acho que é o verso 40. Verso 40. E disse-lhe Jesus, porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Vamos trazer isso aqui para a nossa linguagem?
Vamos trazer isso aqui para o nosso tempo. Vamos contextualizar isso aqui. Eu e você estamos no bar. O vento levantou. Sim ou não? Sim. Vocês estão desanimados, né? O vento levantou, sim ou não? Sim. Tá, o vento tá. Cadê o Maestro? Podia o Maestro vir aqui, né? Fazer o barulhinho de vento. Mas olha só. O ventilador. Mas esse aqui é ventinho. Irmãos, o Mar da Galileia, ele é mais ou menos 200 e poucos metros abaixo do nível do Mediterrâneo. Então estamos falando de águas frias, geladas. Estamos falando de Jesus propondo os discípulos atravessar a noite. Todo navegador se orienta pelo sol. Então como é que você vai se orientar? À noite. À noite. Um risco danado. Então Jesus está fazendo algo totalmente ao contrário. Será que você está conseguindo identificar que tem algumas coisas na sua vida que estão ao contrário daquilo que você pensava que ia ser? Está dizendo, meu Deus do céu. Não era desse jeito que eu queria. Não era dessa forma que eu queria. Não era com esse estigma, com essa cara. Não era isso. E o Senhor está dizendo para você, fique calma. Quando eu mandei você entrar no barco, eu falei que eu ia junto. Eu falei que eu ia junto. Jesus falou assim, ó, passemos, atravessemos, vambora. Jesus está falando para você assim, ó, ele não está dizendo, vai embora, pega o caminho da roça. Não, Jesus está dizendo, vambora, vambora, eu vou com você. Você lembra quando aquela menina lá, a menina, filha de Jairo, quando os servos de Jairo chegaram assim para o Jairo, que a menina tinha falecido 12 anos, aí eles disseram assim para o Jairo, não incomoda mais o mestre não, o menino já morreu. Aí Jesus, na entrelinha, está dizendo o seguinte para Jairo, Jairo, dá voz a esses homens não, esquece. Manda eles avisar lá, ó, Jairo está voltando, mas eu estou indo junto. Jesus está indo junto. Jesus não te abandonou, meu irmão. Jesus está no barco. Ah, mas Jesus está dormindo, fique tranquila. Porque esse barco onde Jesus está não vai afundar, não. Não vai afundar. Essa é a preocupação dos discípulos. Imagine os discípulos numa imaturidade tão grande, acreditando que o barco ia afundar com Jesus, o dono do céu, da terra e do mar. Você acha que Jesus vai deixar você perecer, meu filho? Você acha que Jesus vai deixar você se dar mal? Se ele falou e você obedeceu, acredite, o mar pode se levantar, mas aqui, põe na tela para nós de novo lá, o verso, só para a gente endossar, eu já estou finalizando. Disse-lhe Jesus, por que vocês são tímidos? Vamos contextualizar? Jesus está dizendo aqui, pastor Marcos, se ele fosse, né? Jesus, né? O Anil, ele dizia, bah, você dava conta. Você dava conta. Robson, você dava conta. Por que vocês me acordaram? Ele está dizendo aqui, ó, ei, quando eu mandei, quando você obedeceu, quando você, depois de ter ouvido, tem entendido, e mesmo contrariado, obedeceu a minha voz, vocês davam conta de mudar o cenário. É isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Por que vocês são tímidos diante desse mar que vocês estão acostumados há tanto tempo? É Jesus dizendo para mim e para você, você acha que o seu barquinho, da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus negócios vão ir para a falência se eu estou dentro desse barco? Que você comece essa semana com essa consciência de que Jesus mandou. Naquele dia, era um dia comum, mas ele mudou a agenda. Como diz o nosso pastor Marcos, pastor Robson, sempre com muita sabedoria, nossas aplicações. Naquele dia, ele mudou a agenda. Era tarde, era completamente nada a ver com aquilo que a gente tinha desenhado. Fique tranquilo, obedeça. Ele te orientou, ele te explicou, agora ele está mandando. Obedeça a voz de Jesus. Ele vai ficar em silêncio de quando em quando? Vai.
Mas fique tranquilo, o mar pode se levantar. Esse barco não vai afundar. Ele acredita em você, que você dá conta, porque você já recebeu a orientação, você já recebeu a instrução, e você recebeu a ordem e você obedeceu. Se você fizer isso, velho, você talvez não seria como os discípulos que ficam lá nas suas conversas finais, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando a irmã estava aqui contando sobre o testemunho do Juan, teve dias que eu senti meu coração amargurado, o meu e da casa. Mas sabe o que aconteceu? A esperança nasceu. Se ele fez, ele fará. Se ele fez, ele fará. Porque ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o eternamente. Que você vá para essa semana crendo que quem te chamou acredita em você. Não porque você pode. Não porque você é isso, aquilo. Sabe por quê? Porque você recebeu a instrução, a orientação, e ele está no barco. Ele está no barco. Barco que tem Jesus, ele não afunda. Tá bom? Casa que tem Jesus não afunda. Família que tem Jesus não afunda. Igreja que tem Jesus, que nem sempre é isso tão comum, não afunda. Porque Jesus garante o resultado.